pessoal, estamos começando mais um vídeo para o canal Jovem Alerta e eu queria falar um assunto um pouco mais sério hoje. Eu tava pensando em que poderia ser, daí veio na minha cabeça falar sobre renúncia. Renúncia é uma das armas mais poderosas que faz a gente se aproximar de Deus. Ela é uma junção da santificação, da obediência, principalmente porque às vezes Deus pede pra gente fazer alguma coisa, renunciar a alguma coisa e a gente por medo, por insegurança não faz. Então quando a gente renuncia, a gente está sendo obediente e muitas outras coisas que chegam a chamar a atenção de Deus. Eu estava observando, tem muitos jovens por aí que hoje estão pensando que renúncia é uma opção. É uma consequência, você faz se você quiser, porque também se você não fizer, não vai acontecer nada, aquilo vai ser só um mero detalhe. E essas pessoas se enganam porque a renúncia, ela está muito ligada à nossa intimidade com Deus, porque não tem como a gente ser íntimo de Deus e ir fazendo um monte de coisa errada que a gente podia renunciar. E muitas vezes a gente se prende a uma coisa material, a uma coisa terrena, e a gente acaba perdendo algo com Deus. E muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e a gente sabe que é errado, mas a gente já se apegou tanto que não tem forças para renunciar, para deixar, para esquecer. E isso muitas vezes prejudica a nossa vida espiritual e a nossa santificação. Deus nos ensinou a renunciar a más companhias, lá em Salmos 1, que fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, a gente precisa ver quem são nossos amigos que nos influenciam a fazer coisas boas. Porque hoje em dia tem gente que está preferindo ser influenciado por amigos do que pelo próprio Jesus, que foi o maior exemplo vivo de como é ser fiel. Porque quando Jesus veio à Terra, ele estava 100% Deus, mas ele também estava 100% homem. Ele foi tentado como todos nós somos tentados todos os dias. Ele preferiu obedecer, ele preferiu sofrer pelo nome do Pai dele, a ter que negar esse nome, porque ele sabia que não valia a pena e que coisas melhores viriam lá na frente. E embora a dor aqui na terra, mas Jesus venceu, e isso é um exemplo para nós. A renúncia é uma coisa difícil, machuca, dói, e é justamente por isso que a gente tem que renunciar. Porque quando uma coisa está desagradando a Deus, está agradando a nós. E muitas vezes, na maioria delas, um não para a nossa vida carnal é um sim para a nossa vida espiritual. É como se Deus estivesse lá em cima vendo, renunciou, um pontinho para você, muito bem, como se o anjo todo, bater palma, conseguiu renunciar. Tem pessoas que não conseguem deixar de ir para uma festa, não conseguem deixar de ouvir uma música do mundo e acham que é besteira. Porque eita coisa que faz se dar mal é esse, tem nada a ver. Isso, eu vi até uma música com isso, eu achei bem legal. Esse não tem nada demais, é a coisa que mais faz o crente pecar, é esse não tem nada demais. Minha gente, e o meu pastor falou uma palavra que eu fiquei na cabeça até hoje. Se é pra viver um evangelho que não transforma, pra que sair do mundo? Em outras palavras, pra que se converter se é pra viver do mesmo jeito? Ele não diz: vinde a mim do jeito que estás e permaneça, porque não. Porque essa história que Deus não vê como o homem vê, que Deus olha o coração, não se encaixa nesse contexto. Porque essa passagem, só olha o coração, foi na história de Davi, quando Samuel foi lá na casa de Jessé para ver quem seria o novo rei de Israel. Aí Samuel pensou que seriam os outros irmãos de Davi, porque eles tinham presença, tinham altura, tinham beleza. E Davi, meu Deus, coitadinho desse tamanho, quem ia pensar que ele era rei? Ninguém. Então Deus falou que olha o coração, porque Deus olhou para a intenção, porque Davi era humilde, Davi mesmo sendo pequeno tinha um coração enorme, um coração valente, que para proteger as ovelhas de seu pai ele matou um urso, um leão, e em nome do Senhor ele derrotou um gigante. Cadê os outros irmãos deles que tinham altura, presença e beleza? Não se encorajaram de ir lá e matar Golias. Porque Deus sabe, Deus olhou para o coração dele e sabia que o coração dele era valente, que pela aparência ninguém daria nada a ele. Esse contexto de Deus só olha o coração é desse sentido assim, tá entendendo? Porque quando Deus fez o homem, tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Passamos o homem em nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança quer dizer alma, corpo e espírito. Tudo, tá entendendo? Deus vai se transformando aos poucos, tá entendendo? Começa de dentro pra fora. Eu até entendo que logo de cara não tem como você largar tudo e tal. Não, a mudança começa de dentro pra fora. Mas a gente tem que fazer nossa parte também. A gente tem que ir renunciando aos poucos, renunciando. Porque, minha gente, a
A renúncia dói, a renúncia machuca, mas muitas vezes o que está nos fazendo bem está desagradando a Deus. Muitas vezes, como eu já disse, um não para a nossa vida carnal é um sim para a nossa vida espiritual. E isso Deus só tem a acrescentar em nossas vidas. Mas quando a gente para pensar no que é que a gente tem feito de errado, no que é que a gente tem feito que está desagradando o coração de Deus, a gente vai parando para pensar. E quando a gente fita mesmo os olhos no Senhor, a gente começa a renunciar, começa a tirar pedra, começa a derrubar os muros, começa a derrubar as barreiras, e aí sim o melhor de Deus começa a aparecer em nossas vidas. Porque a renúncia não é simplesmente, eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso porque o meu Deus não se agrada, e eu sei que Ele tem coisa melhor pra mim, porque Ele vê o futuro, eu não vejo, eu não sou ninguém pra ver meu futuro, mas Deus é. A renúncia é uma porta que se fecha para que outras portas possam se abrir também. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente quer ser o dono do nosso próprio nariz. Mas crente não é dono do seu próprio nariz. Crente tem dono e o nosso dono sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor pra gente na hora certa e no tempo dele. No tempo dele, ele deu Isaac a Abraão. Abraão implorava tanto, meu Deus, por um filho, e Deus o concedeu, o filho da promessa. Deus deu, mas pediu de volta. Abraão, por sua infinita obediência, por sua fé incalculável, renunciou seu próprio filho só por amor a Deus, só para obedecer a ele, sabendo que Deus sabia de tudo. Então, por Abraão ter obedecido, por Abraão ter renunciado seu filho, Deus não fez mal algum, Deus devolveu de volta. Por quê? Porque provou a obediência e ele foi aprovado. Então, muitas vezes Deus está testando a nossa obediência, botando muitas coisas na nossa frente para a gente renunciar e a gente não está renunciando. Mas sempre é bom estar renunciando para fazer a vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Podem sugerir temas, porque eu não sou muito criativa não, sabe? Às vezes um tema que eu gosto não é o que realmente as pessoas gostam. Então vocês deem como é que fala? Deem as opiniões de vocês, porque eu preciso. Deus nos ensinou a renunciar àquelas más amizades que gostam de nos influenciar a coisas erradas. Lá em Salmo 1 ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo. Pois lá em Salmo 1 ele... Oh, meu Deus do céu, me ajude. Pois lá em Salmo 1 ele adverte que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, fazendo isso a gente vai estar mais perto de Deus, fazendo isso a gente vai estar dando um testemunho melhor. Existem uns amigos que não influenciam a gente a fazer coisas boas. Existem alguns amigos que não nos influenciam. Existem alguns amigos que não nos influenciam. Existem alguns amigos que não nos influenciam. Desisto.